Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Eu convidei o Carlos hoje. Ele é veterinário, ele criou alguns produtos voltados aos pets que tem coisa um pouquinho polêmica aí, não se elas são reais ou não, mas porque a divulgação não pode ser feita. Então nós vamos falar dentro do que pode ser falado. Carlos, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui no Papo de Terapeuta e hoje nós vamos falar sobre terapias para os pets. Vamos falar do bem-estar e saúde daqueles que nós amamos e tanto nos amam. Que legal, Marcos. Eu que agradeço o convite, né, para poder falar um pouquinho do meu trabalho. Eu já estou aí há 6 anos tentando trabalhar em cima da biorressonância e atingir um número maior de colegas, né, para trazer para dentro desse novo mundo, para trazer para esse lado da força, né? Que tanto agrega, né, para nós humanos e, por que não, aos nossos pets? Na verdade, a gente é muito similar, né? Eu hoje tenho consciência e ciência de que todas as frequências do organismo de um animal é a mesma de um grupo humano. O fígado de um paciente animal e o fígado de um paciente humano é a mesma. Então, essa similaridade dos mamíferos é muito parecida. As técnicas de Reiki que eu utilizo para os seres humanos, eu também utilizo para os pets. Os florais que eu utilizo também são os mesmos. E tem resultado com maravilhoso. certeza. E a diferença é a resposta do paciente. Sim. Meu paciente animal, apesar que eu sou um terapeuta hoje também de humanos, mas não é o meu foco principal, né, para evitar um desvio de função. Sim. Mas o meu paciente animal, ele recebe a informação, muitas perguntas, quanto tempo demora para ele ter uma resposta? É imediata. Foi uma das opções minhas quando eu iniciei esse trabalho com a biorressonância. Os animais não têm o questionamento, Isso. não tem placebo. Não questionam, não existe a dúvida, né? Sim. Então, essa barreira emocional que as pessoas têm, o animal não tem nesse sentido. Porém, existe uma coisa que é muito forte, que eu vejo na rotina clínica, é a manifestação clínica dos meus pacientes animais de um campo energético do seu tutor ou do seu responsável. Muitas vezes é necessário tratar o tutor junto com o animal, às vezes até mais o tutor do que o animal. Tu sabe, Marco, quando eu comecei a fazer, que eu tive essa constatação e eu vi a necessidade de trabalhar também o responsável. A gente Sim. evita tutor hoje porque a denominação de responsável se acredita ser o mais correto, e eu não sabia como dizer, porque essas pessoas têm uma resistência, né, em relação ao estranho, ao novo. Sim. E eu comecei a pegar óleo de coco. Até a responsabilidade, né? Eu sou responsável pela... Sim, eu gravava a frequência no óleo de coco e mandava a pessoa esfregar na mão para esfregar na barriga do animal. E eu já gerava um campo dentro com a mão do paciente, ou do meu paciente humano. Sim. E a resposta, a mesma resposta no meu paciente animal. Então, essa dinâmica foi até eu ter também ter mais autoridade do que eu fazia, né? Eu chamo de girar a chave, né? Chegou um momento que eu entendi que o meu trabalho era uma ciência, que o meu trabalho era de fato uma coisa científica, e eu levei para dentro do meu consultório, né? Então, em vez de levar um estetoscópio, um termômetro e fazer uma análise, né, externa do meu paciente, eu comecei a levar o Aurameter e meus testadores. E aí eu fazia uma avaliação do meu paciente em felinos, às vezes... Que são ferramentas utilizadas pela radiestesia. Isso. Radiestesia radiônica. Isso aí. Aí, muitas vezes, o cliente, né, que levava um gatinho, por exemplo, dentro da sua caixinha de transporte, o senhor não vai olhar para ele? Digo, se eu tiro o gatinho de dentro da caixinha, eu não consigo fazer uma avaliação dele, porque eu tenho que sair atrás dele testando. E eu digo, não, deixa eu terminar aqui fazer a avaliação, até porque aqui eu estou vendo ele por dentro. E eu fazia toda a avaliação, daí eu dizia, olha, tem isso, ressonância para aquilo, né? Então a gente precisa equalizar isso dele para a gente poder
né, e estabilizar, né, processos inflamatórios. E, né, eu tenho pego muito paciente com problema alimentar, de intolerância alimentar, né, eu consigo identificar qual é o alimento que causa ressonância negativa nesse paciente, né, e aí a gente equaliza essa resposta e tira esse alimento da Essa rotina. intolerância, ela tem alguma relação com ração ou alimento humano que as pessoas dão para os pets? Não tem? Mais com a ração, tá? Com ração. Eu acredito assim, que quando a gente introduz algum elemento com uma intensidade maior na rotina de um paciente, você sensibiliza aquele paciente para isso. Tá. As duas coisas que eu mais pego hoje na rotina alimentar que causa processo de inflamação no intestino, no sistema gastroentérico, é a proteína de carne de bovina e a proteína de frango, tá? Então, como são a maioria das rações tem essa base de formatação no seu composto, são as duas coisas que causam maior sensibilidade. Uma das carnes que hoje eu consigo trabalhar tranquilo na maioria dos pacientes é a carne de cordeiro, né? Porque tem isso em questão de molécula, ela tem a melhor digestibilidade, a carne de cordeiro. Tá? Então, dificilmente ela vai criar uma resposta inflamatória tão intensa quanto a carne bovina e a carne de frango. Então, muitos pacientes que eu pego, isso eu descobri na verdade com meu filho. Meu filho tinha um problema severo nas vias aéreas superiores, né? E depois de recorrer a N médicos especialistas na área, ele já tomava alguns corticoides, e eu sempre fui contra o uso de medicação constante, de uso contínuo, e eu fui identificar que ele tinha intolerância a alguns produtos lácteos, né, e 2 tipos de corantes. Só que assim, o que eu aprendi com isso? Que cada indivíduo manifesta clinicamente uma intolerância alimentar em uma parte do corpo diferente. Pode ser nas vias aéreas, pode ser na parte gastroentérica, pode ser nas vias aéreas baixas, que a gente chama no pulmão, na pele, né? Muitos manifestam na pele. E depois foi uma colega nossa aí que também trabalha com energias. Um dia ela me mandou uma amostra do animal dela. Eu uso hoje material biológico para fazer as avaliações. Tá. E ele tinha otite recorrente. Ela já tinha passado um ano tratando de otite. Eu digo, manda para mim uma amostra aqui que eu quero testar ele. E testei ele. Essa amostra pode ser um massinho tufo de pelo. pelo. Não precisa ser arrancado, pode ser cortado de qualquer local. Ele mantém o campo energético, né, naquela amostra. Sim. E eu testei, ele tinha intolerância a 2 tipos de alimentos de rotina, né? Era uma proteína animal, se não me engano, era carne de gado, e tinha um outro carboidrato que ele também não... Simplesmente o fato de retirar da rotina clínica dele aquilo, né? Ela também viajava muito para estudar, e esse animal tinha muitas crises depressivas quando ele ficava sozinho. E isso baixava a imunidade dele e manifestava otite. Mudou o hábito alimentar, a rotina alimentar dele, e eu trabalhei na parte emocional, né? Ele passou a se sentir bem na casa dessa menina que cuidava dele, acabou com as otites dele, sem nenhum remédio alopata para isso. Então a gente tratou a origem do problema. E aí isso é um dos grandes focos meu em pacientes. Que é a visão holística do tratamento. Identificar a origem do problema, né? Porque quando a gente trata alguma coisa, a gente perpetua ela, né? Então eu chamo hoje de equalizar. Quando eu consigo equalizar o campo energético do meu paciente, um corpo saudável eletronicamente não tem por que ele ter doença, né? Até porque a manifestação clínica de uma patologia é devido à desestruturação energética daquele meio, né? Onde abre uma porta para outro processo patológico dentro dele. Mesma coisa acontece com os humanos, é igualzinho. Eu, com a função de muitos tutores me procurarem, digo, olha, meu paciente virou, de uma hora para outra, mudou a vida dele, estabilizou a doenças severas que levavam a óbito, e eles, olha, se tu conseguiu fazer isso com ele, tu não consegue ajudar minha mãe, tu não consegue ajudar o fulano, meu amigo, ele tem um tumor, ele tem isso, tem aquilo. Eu sempre tive uma certa resistência, até para não ter conflito, né? Sim.
E até que um ponto eu digo, quer saber, eu vou fazer uma pós-graduação nisso, eu vou também me disponibilizar como terapeuta humano. Eu não divulgo e não faço muita questão disso, porque muitas pessoas ainda não estão prontas. Mesmo que tenha a curiosidade mas isso me ajuda, pode me ajudar, elas não têm a consciência ainda pronta para poder aceitar que não é só uma informação, a gente precisa mudar a consciência do nosso Sim. corpo, mudar o meio que a gente vive, mudar o ambiente, mudar a forma que a gente pensa. Tem a lição de casa para ser feita. Eu sempre eu uso de exemplo uma cliente que tomava o frasco, ele dura em torno de 70 dias, um frasco do meu composto. E ela tomava em 20 dias e me dizia, digo, doutor, manda outro aí que o meu acabou. Eu digo, cara, não adianta tu tomar todo ele, pode tomar todo numa vez só, não é isso que vai mudar. Tu precisa mudar o que está te levando a criar, a nutrir um tumor. Ela tinha dois tumores distintos. E em 7 meses, depois que ela entendeu essa dinâmica, ela não procurou outros recursos, né, terapêuticos. Sim, claro, não pode abandonar a medicina. Na verdade, não foi na medicina tradicional. Ela procurou outras técnicas integrativas. E ela mudou a consciência de como ela se posicionar na vida, no dia a dia dela. E isso mudou. Eu acho que essa é a grande mudança do paciente, é a consciência e botar em prática essa rotina na vida dele. Eu acho que é muito importante essa dinâmica. Não basta tu receber uma informação, porque dentro da biorressonância, os compostos que eu crio, eu passo uma informação para o organismo de que ele precisa equalizar o organismo conforme ou mimetizar aquele campo vibracional que a gente está passando a informação para ele. Sim. E o animal responde perfeitamente na hora, porque ele não existe essa barreira, né, de bloqueio emocional. Mas eu vou aproveitar o gancho que o senhor deu ali. Os animais podem adoecer por causa do nosso campo energético? Sim, sim. Hoje eu tenho um alto índice de animais manifestando clinicamente a doença do seu tutor. A mesma doença ou a doença pode se manifestar no pet e não no tutor? No tutor ou no... Pode se manifestar de forma distinta no animal, porque ele, apesar de ele ser um espelho, né, principalmente os felinos têm essa conexão gigante com os seus tutores. E, por sinal, o felino é o único animal que procura fluxo de energia do centro da Terra para dormir. Tu achas por que o gato gosta de dormir nos lugares absurdos? Se você for mensurar com a Aura Meter, com uma frequência, ele está exatamente num ponto de fluxo de energia da Terra, do núcleo da Terra. E ele manifesta, sim, pode ser que ele já tenha uma predisposição para alguma patologia, ou tem uma frequência de um tumor, ou de alguma outra disfunção no organismo dele, e ele vem exacerbar essa patologia devido a um campo energético do tutor. Outro exemplo que eu posso usar, eu tinha um paciente em Minas Gerais que tinha um câncer de fígado, e a gente tratou ele durante 20 e poucos dias, e o tutor disse, olha, eu não vi resultado nenhum. E ele continua com sinais clínicos. Eu digo, faz assim, faz um vídeo do ambiente que você vive, da onde o animal dorme, como que é. E ele passou e tinha uma lareira. Até eu estranhei, porque lareira em Minas não é uma coisa comum, por ser, ser mais quente. E ele dormia na frente da lareira e em cima tinha o Wi-Fi. Eu disse para ele, cara, só faz assim, vamos trocar a cama dele de lugar. O fato dele ter tirado o animal debaixo do Wi-Fi, porque o Wi-Fi funciona como um guarda-chuva, e a partir daquele momento ele começou a evoluir favorável em relação ao tumor. Tá? Então, essa influência energética do ambiente, né? Então é multifatorial, não é uma coisa, é só do tutor ou não. Eu tinha um outro exemplo, que era um animal que tinha um câncer dentro do nariz, e eu tratei ele 6 meses, sumiu o tumor, e depois voltou, 2 meses depois o tumor voltou, voltei a tratar outra vez, mas uma coisa, nunca era a dona que levava o animal na consulta, era sempre um funcionário. E na terceira vez a dona acabou levando, e eu sou muito intuitivo, né? E durante a avaliação, eu levo umas 2 horas e meia, uma avaliação presencial. Eu acabei conversando com ela e tal, e acabei testando ela. Né? Posso testar você também? E aí
ela também tinha uma manifestação e já tinha um vírus que causava depressão, causava essa predisposição a tumores também. E eu comecei a tratar ela e o cachorro nunca mais teve Tá. a manifestação clínica do tumor. Então, é diretamente relacionado a esse campo energético que a gente tem uma conexão hoje muito grande, né, com o pet dentro de casa. A gente humanizou muito eles. E isso também tem o ônus e o bônus, né? Eles acabam também manifestando clinicamente algumas coisas que não seriam inerentes ao animal. Mas, em contrapartida, a gente tem uma conexão emocional Isso é verdade. enorme. Mas Que eles são também terapeutas. com certeza, acho que Né? são mais terapeutas do que qualquer outra coisa, né? O grande problema é que eles não sabem verbalizar as coisas, né? E a gente, né, com o ego da gente, a gente não consegue Não entender consegue como compreender. que eles estão tentando Nos atender. ajudar, né? Ontem mesmo, minha esposa estava viajando, a gente tem um gatinho que a gente adotou, que era positivo para FIV e FeLV, ele fez 1 ano agora em novembro, e o voo dela chegava meia-noite, ele nunca dormiu no chão assim à noite. Eu desci para ligar a luz e abrir a porta para ela entrar, ele estava dormindo na porta da casa. Então, olha a conexão, ela estava milhares de quilômetros e ele estava aguardando porque sabia que daqui a pouco ela chegaria. Então, assim, eles têm uma conexão energética muito grande com a gente, né? Então, daí vem essa conta que eles acabam pagando também. Não, mas é uma questão maravilhosa, né? Essa questão dos pets, o quanto eles interagem conosco, o quanto eles nos auxiliam. Só que a gente precisa olhar um pouquinho mais para as necessidades básicas, às vezes, deles. Às vezes, por excesso de amor, às vezes, por excesso de cuidado, a gente acaba prejudicando a saúde dos Muito nossos problema queridos. comportamental, né? A falta de liderança das pessoas. Sim. E a gente deixou uma lacuna dentro de ambientes, principalmente pessoas com animais que têm um comportamento mais agressivo, mais dominante. Quando a gente deixa essa lacuna emocional em aberto, que não se determina quem é o líder de um grupo... Eles se perdem, né? Eles não que eles se percam totalmente, mas eles substituem na hierarquia a gente. As pessoas hoje botam o animal dormir na cama, chega um momento que ele acha que a cama é dele, e se você demonstra essa fraqueza para o grupo, e eles são muito bem definidos na hierarquia deles, né? Uma casa que tem vários cães, quem manda no ambiente é a fêmea mais velha. Isso não importa o tamanho ou a agressividade, não, é hierarquia pela geriatria. Tá. Né? E eles existem um respeito muito grande. Tem alguns documentários que mostram matilhas de lobo. Quem anda na frente é o lobo mais velho, não é o lobo mais forte, justamente porque é ele que determina o ritmo do grupo. Então, é o respeito pela geriatria, pela sabedoria, pelo tempo do geriatra é muito grande entre os animais. E a gente, às vezes, pula algumas etapas e coloca eles a assumir coisas que não é inerente a ele, né? Não, gostei muito dessa informação. Algo maravilhoso. Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os produtos que você criou. Certo. Quando eu conheci a biorressonância, né, que foi por uma necessidade pessoal, eu vi resultados fantásticos em 2 ou 3 meses, assim, de situações que eu necessitaria tomar medicação de uso contínuo. Eu sempre fui contrário a essa dependência química. E eu procurei o terapeuta que estava me tratando na época, e disse, cara, se isso aí funciona para gente, isso deve funcionar para animal também. E eu estava justamente em uma transição profissional. Eu estava saindo de 18 anos de clínica, né, encerrado, entregado a minha clínica, estava meio que no limbo, né, procurando o que fazer. E, como eu sempre digo, não fui eu que achei a biorressonância, foi ela que me achou. E até então eu não estava preparado para ela. Então, quando eu comecei a pesquisar, e não existia nada para patologias, existia muita coisa para comportamento animal. E aí esse rapaz que foi meu orientador, ele disse, olha, tu pode fazer centenas de cursos, tem muitos deles não vão te levar para um caminho, né, que seja construtivo,
ele começou a me fornecer literaturas sobre física, a relação da física e espiritualidade, Tá. e aquilo começou a já me formatar em relação a isso. Então, como eu digo que eu entrei pela porta dos fundos, eu comecei captando frequências, né? Ele me deu direcionamento de equipamentos e eu fui começando a captar frequências de patologias. Tive acesso à universidade,